Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. 7. Da Assunção de Maria. A preciosa morte de Maria. Neste dia, a Igreja nos propõe a celebração de duas solenidades em honra de Maria, seu feliz trânsito desta terra e sua gloriosa assunção ao céu. No presente discurso falaremos do trânsito e, no seguinte, da assunção de Maria. É a morte uma pena do pecado. Ora, sendo Maria toda santa e isenta de toda mancha, parece que não devia ser sujeita a padecer a mesma desventura dos filhos de Adão, atingidos todos pelos venenos do pecado. Entretanto, querendo Deus fosse Maria bem semelhante a Jesus, convinha que morresse a mãe como tinha morrido também o filho. Queria o Senhor dar aos justos um exemplo da morte preciosa que lhes está preparada, e por isso determinou que morresse a Virgem, mas de uma morte toda doce e feliz. Isto posto, entremos a considerar quanto foi preciosa a morte de Maria. 1. Pelas graças que a acompanharam, e 2. Pelo modo por que se operou. Ponto 1. Prerrogativas da morte de Maria. 3 coisas costumam tornar amarga a morte: o apego à terra, o remorso dos pecados e a incerteza da salvação. Mas a morte de Maria foi totalmente isenta dessas amarguras e, ao contrário, acompanhada de 3 belíssimas graças que a tornaram sumamente preciosa e suave. Morreu como sempre vivera, completamente desapegada dos bens mundanos. Morreu com suma paz de consciência, morreu na certeza da glória eterna. 1. Maria morreu desprendida dos bens do mundo. Não há dúvida que o apego aos bens terrenos torna amarga e miserável a morte dos mundanos, como diz o Espírito Santo. Ó morte, quão amargosa é a tua memória para um homem que tem paz no meio de suas riquezas. Mas, porque morreram os santos desapegados das coisas do mundo, a morte não lhes é amarga, mas doce, amável e preciosa. Isto é, na explicação de São Bernardo, digna de comparar-se por qualquer preço. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Quais são esses que morrem já estando mortos? São justamente essas almas venturosas que na hora da morte já estão desapegadas das coisas terrenas e só em Deus encontram todo o bem, como acontecia a São Francisco de Assis, que dizia: Meu Deus e meu tudo! Mas que alma jamais foi tão desapegada deste mundo e tão unida a Deus quanto a bela alma de Maria? Foi, sem dúvida, inteiramente desapegada dos seus parentes, pois que desde a idade de 3 anos, quando as crianças têm mais afeição aos pais e mais necessitam de seus desvelos, ela com todo valor os deixou e foi encerrar-se no templo para atender somente a Deus. Foi desprendida dos bens terrenos, contentando-se de viver pobre e sustentando-se com o trabalho de suas mãos. Igual foi seu desprezo das honras, amando a vida humilde e abjeta, posto que descendesse dos reis de Israel, cabendo-lhe assim o competente respeito e honra. Revelou a própria Virgem a Santa Isabel da Turíngia, que, quando seus pais a deixaram no templo, ela estabeleceu no seu coração de não ter outro pai, nem amar outro bem, senão Deus. São João viu Maria figurada naquela mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos pés. Pela lua, explicam os intérpretes, significar-se o mundo, e seus bens caducos e sujeitos às inconstâncias, como o é a lua. Todos estes bens, Maria nunca os teve no coração, mas sempre os desprezou e teve debaixo dos pés. Viveu neste mundo como solitária rola no deserto, sem afeto a coisa alguma. Dela foi dito por isso nos cânticos: ouviu-se em nossa terra a voz da rola. E em outro lugar: quem é esta que sobe pelo deserto?
Sobre a Virgem, diz o abade Roberto: subiste pelo deserto porque tua alma estava na solidão. Havendo, pois, Maria vivido sempre desprendida inteiramente das coisas terrenas, e sempre unida a de Deus, não amarga, mas doce e suave, devia ser-lhe a morte, por uni-la mais estreitamente a Deus, com um vínculo eterno no paraíso. 2. Maria morreu na mais doce paz do espírito. Em segundo lugar, faz preciosa a morte dos justos a paz de consciência. São os pecados cometidos que mais afligem e roem o coração dos pobres moribundos. Lembrando-se que hão de comparecer dentro em pouco perante o tribunal divino, se veem nessa extremidade rodeados por seus pecados, que os apavoram e lhes dizem: somos obras tuas, não te deixaremos. Assim não afirma Vulgato Bernardo. Não pôde certamente Maria ser afligida na morte por algum remorso de consciência, pois não fora sempre santa, pura e livre de toda sombra de culpa atual e original? Dela por isso foi dito: és toda formosa, minha amiga, e não há mancha em ti. Desde que teve o uso da razão, isto é, no primeiro instante de sua imaculada conceição, no seio de Santa Ana, começou a Virgem a amar o seu Deus com todas as veras. E assim continuou sempre, adiantando-se cada vez mais na perfeição e no amor em toda a sua vida. Todos os seus pensamentos, desejos e afetos só a Deus tinham por objeto. Não disse palavra, não fez movimento, não deu uma vista de olhos, não respirou, que não fosse por Deus e para a glória sua, sem jamais separar-se um momento do amor divino. Ah, que na hora feliz de sua morte lhe apareceram em torno do leito todas as suas belas virtudes praticadas na vida. Aquela sua fé tão constante, aquela sua confiança em Deus tão amoroso, aquela paciência tão forte no meio de tantas penas, aquela humildade no meio de tantos privilégios, aquela modéstia, aquela mansidão, aquela piedade para com as almas, aquele zelo da divina glória. Sobretudo, apresentou-se-lhe aquela perfeita caridade para com Deus, ao lado daquela total conformidade com a vontade divina. Todas, em suma, lhe aparecem e, consolando-a, diziam: somos obras vossas e não vos deixaremos. Nossa Senhora e Nossa Mãe, nós somos filhas do vosso belo coração. Agora que vós deixais esta miserável vida, não queremos deixar-vos. Iremos também e formar-vos-emos eterno cortejo de honra no paraíso, onde por meio de nós assentareis como rainha de todos os anjos e de todos os homens. 3. Maria morreu sem cuidados por sua salvação. Em terceiro lugar, faz doce a morte a segurança da eterna salvação. A morte chama-se trânsito, porque por ela se passa de uma vida breve a uma vida eterna. Por isso é grande o espanto daqueles que morrem com dúvida de sua salvação e se avizinham do grande momento com justo temor de uma morte eterna. Pelo contrário, é muito grande a alegria dos santos em acabar a vida, pois com firme confiança podem esperar pela posse de Deus no céu. Uma religiosa de Santa Teresa, quando o médico lhe deu a nova da morte, teve tanta alegria que lhe disse: e como, senhor doutor, me dás uma tão feliz notícia e não me pedis as alvíceras? São Lourenço Justiniano, estando próximo à morte, vendo as lágrimas com que o choravam os familiares, disse-lhes: ide chorar em outra parte. Se quereis estar aqui comigo, deveis alegrar-vos como eu me alegro, porque vejo abrir-se a porta do céu para unir-me com o meu Deus. Assim, igualmente, um São Pedro de Alcântara, um São Luís Gonzaga e tantos outros santos, a notícia da morte prorromperam em vozes de júbilo e de alegria.
Faltava-lhes, contudo, a certeza da graça divina, nem estavam seguros da própria santidade, como estava Maria. Mas que júbilo sentiria a Divina Mãe ao receber a notícia de sua morte? Ela, tão certa e segura de possuir a graça divina, especialmente depois que o arcanjo São Gabriel lhe assegurou que era cheia de graça e possessora de Deus, Maria estava também ciente das chamas de divino amor em que lhe ardia o coração continuamente. Mas, na sentença de Bernardino de Buste, ela, por singular privilégio, não concedido a nenhum outro santo, amava e estava sempre amando a Deus em cada instante de sua vida. E isso com tanto ardor que, segundo São Bernardo, só por um contínuo milagre lhe foi possível viver no meio de tão vivo incêndio de amor. De Maria já se disse nos cânticos: quem é esta que sobe pelo deserto, como uma varinha de fumo, cheia de aromas de mirra e de incenso, e de toda a casa de polílios odoríferos? A sua total mortificação figurada na mirra, as suas fervorosas orações expressas pelo incenso, e todas as suas santas virtudes, unidas à sua perfeita caridade para com Deus, acendiam pelo intenso incêndio. No meio deles, sua bela alma, toda sacrificada e consumida pelo amor divino, se eleva continuamente a Deus, qual varinha de fumo, que de todas as partes trescalava suavíssimo perfume. A nuvem que sobe és tu, Maria, que exalastes para o Altíssimo a suavíssima fragrância das virtudes, diz Roberto Abade. E com maior expressão ainda, disse o pseudo Jerônimo: foi Maria essa varinha de incenso, porque se consumia como um holocausto, inteiramente devorada pelo fogo do amor divino, e exalava sempre suavíssimo olor. E qual viveu a amante virgem, tal morreu. Assim como o amor divino lhe deu a vida, assim lhe deu também a morte. Pois, como dizem comumente os doutores e os santos padres, ela morreu não de outra enfermidade, senão de puro amor. Ou Maria não devia morrer, ou só morrer de amor, afirma um escritor sob o nome de Santo Ildefonso. Ponto 2º. Particularidades da morte de Nossa Senhora. 1. Saudades que Maria Santíssima teve de seu filho. Mas vejamos agora como se deu a sua feliz morte. Depois da ascensão de Jesus Cristo, ficou Maria no mundo para atender à propagação da fé. Por isso a ela recorriam os discípulos do Salvador. Resolvia-lhes a Senhora as dúvidas, confortava-os nas perseguições, animava-os nos trabalhos pela glória divina e salvação das almas remidas. Muito voluntariamente se demorava na terra, entendendo ser esta a vontade de Deus para o bem da Igreja. Mas não podia deixar de sentir a pena de ver-se longe da presença e da vista de seu amado Filho, que subira ao céu. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde alguém julga estar o seu tesouro e seu contentamento, aí estará fixo o amor e o desejo de seu coração. Se, pois, Maria não amava outro bem, senão Jesus, estando ele no céu estavam todos os seus desejos. Taulero escreve por isso: a cela de Maria foi o céu, pois que pelo afeto lá fazia sua contínua morada. Sua escola foi a eternidade, porque vivia sempre separada dos bens temporais. Seu mestre foi a divina sabedoria, pois operou sempre segundo a luz divina. Seu espelho foi a divindade, porquanto não atendia senão a Deus, para conformar-se sempre à sua vontade. Seu ornamento era a piedade, já que estava sempre pronta a executar o divino beneplácito. Sua paz estava sempre em unir-se toda com Deus. Em suma, o lugar e o tesouro de seu coração era unicamente Deus.
Andava assim a Santíssima Virgem, consolando seu coração, saudoso nessa dura separação, com o visitar, segundo se conta, os santos lugares da Palestina, em que o filho estivera em vida. Visitava a mil dadas vezes, ora a manjedoura de Belém, onde o filho nasceu, ora a casa em Nazaré, dentro da qual ela viveu tantos anos esquecido, ora o horto de Getsêmani, onde iniciou a sua paixão, ora o pretório de Pilatos, onde foi flagelado, ora o lugar em que o coroaram de espinhos. Mas com mais frequência visitava o Calvário, cenário da morte do filho, e o Santo Sepulcro, onde por último o deixou. E deste modo a amantíssima Senhora e Mãe andava aliviando a pena do seu duro exílio. Mas isto não podia bastar para lhe contentar o coração, ao qual não podia a terra oferecer perfeito repouso. Eis porque lhe eram contínuos os suspiros que enviava ao Senhor, exclamando com Davi, mas com amor mais ardente: quem me dera penas de pomba, para voar a meu Deus e nele achar o meu repouso? Como o servo suspira pelos mananciais das águas, assim por vós suspira minha alma, ó meu Deus. Como o cervo ferido deseja a fonte, assim a minha alma, pelo vosso amor ferida, meu Deus, vos deseja e por vós suspira. Ah, que os suspiros desta santa rola não podiam deixar de penetrar o coração do seu Deus, que muito a amava. Ouviu-se a voz da rola em nossa terra. Assim, não querendo o Senhor diferir por mais tempo a consolação à sua amada mãe, eis que lhe sossega as saudades e a chama ao seu reino. Referem Cedreno, Nicéforo e Metáfrastes que o Senhor lhe enviou alguns dias antes da morte o arcanjo São Gabriel, que outrora lhe levara a mensagem de ser ela a mulher bendita e escolhida para a Mãe de Deus. Minha Senhora e Rainha, disse-lhe o anjo, Deus já ouviu os vossos santos desejos e mandou-me a dizer-vos que vos prepareis para deixar a terra, porque ele vos quer consigo no paraíso. Vinde, pois, tomar posse do vosso reino, porquanto eu e todos aqueles santos cidadãos os esperamos e desejamos. A este feliz anúncio, que outra coisa faria nossa humilíssima e santa Virgem, senão concentrar-se ainda mais nas profundezas de sua humildade? Que faria se não repetir aquelas mesmas palavras que respondera ao anjo quando lhe anunciou a divina maternidade? Eis a escrava do Senhor. Ele por sua bondade me elegeu e fez sua mãe. Agora me chama ao paraíso. Eu não merecia nem aquela nem esta honra. Mas já que ele quer sobre mim demonstrar a sua infinita liberalidade, aqui estou pronto a ir aonde me quer. Eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se sempre em mim a vontade de meu Senhor. Maria comunicou depois a São João a grata notícia que acabara de receber. Imaginemos com que ternura e dor ouviria esta nova, ele que por tantos anos, assistindo-a como filho, gozara a celeste conversação desta Santíssima Mãe. Ela visitou de novo os santos lugares de Jerusalém, despedindo-se deles com ternura, especialmente do Calvário, onde o amado filho deixou a vida. Retirou-se depois à sua pobre casa, preparando-se para morrer. Durante todo esse tempo não cessavam os anjos de visitar frequentes vezes a sua amada rainha, consolando-se em saber que brevemente a veriam no céu. 2. Presença dos apóstolos. Referem muitos autores, como André de Creta, João Damasceno, Eutímio, que os outros apóstolos e também uma parte dos discípulos vieram das diversas partes onde estavam dispersos, reunindo-se no quarto de Maria, antes da sua morte. Ela, pois, vendo-os reunidos na sua presença, começou a falar-lhes assim: Por amor de vós e para ajudar-vos, meu filho me deixou na terra.
Agora já a santa fé se acha espalhada no mundo, já o fruto da divina semente se acha crescido. Por isso, vendo meu Senhor que não é por mais tempo necessária minha presença na terra, compadeceu-se da saudade que sinto em estar longe dele. Quero agora atender a meu desejo de deixar esta vida e ir vê-lo. Ficai, pois, vós a trabalhar pela sua glória. Se vos deixo, não vos deixo com o coração. Comigo levarei e permanecerá sempre o grande amor que vos tenho. Vou ao paraíso rogar por vós. A esta dolorosa nova, quem poderá compreender quais fossem as lágrimas e os lamentos daqueles santos discípulos, pensando que em breve tinham de separar-se de sua mãe? Então, chorando, todos começaram a dizer: então, ó Maria, já quereis deixar-nos? É verdade que esta terra não é lugar digno e próprio para vós, nem somos nós dignos de gozar a companhia de uma mãe de Deus. Mas lembrai-vos que sois a nossa mãe. Vós fostes até agora a nossa mestra nas dúvidas, a nossa consoladora nas angústias, a nossa fortaleza nas perseguições. E como quereis agora abandonar-nos, deixando-nos sós, sem o vosso conforto no meio de tantas lutas? Perdemos já na terra o nosso Mestre e Pai, Jesus, que subia ao céu. Nós nos consolamos neste intervalo convosco, nossa amorosíssima Mãe. Como, pois, nos quereis também vós agora deixar órfãos? Senhora nossa, ou ficai conosco, ou levai-nos conosco. Assim nos descreve a cena São João Damasceno. Não, filhos meus, respondeu com doçura a amorosa rainha. Não. O que pedis não é seguro à vontade de Deus. Contentai-vos de fazer o que ele de mim e de vós tem disposto. Resta-vos ainda trabalhar na terra pela glória do vosso Redentor, para completar a vossa eterna coroa. Deixando-vos, não vos abandono. Pelo contrário, hei de socorrer-vos ainda mais com a minha intercessão junto de Deus no céu. Ficai contentes. Recomendo-vos a Santa Igreja, recomendo-vos as almas remidas. Seja este o derradeiro adeus, a única lembrança que vos deixo. Fazei-o se me amais. Trabalhai pelas almas e pela glória de meu Filho, porque um dia nos veremos de novo, reunidos no céu, para jamais nos separarmos por toda a eternidade. Dito isto, rogou-lhes que dessem sepultura a seu corpo e abençoou-os. Ordenou a São João, como referem Nicéforo e Metáfrastes, que depois de sua morte entregasse 2 vestes suas a 2 virgens que a tinham servido por certo tempo. Terminado o que, decentemente se compôs sobre o seu pobre leitozinho, onde se pôs com alegria a esperar a morte, ou com ela o encontro do divino esposo, pois em breve ele devia vir buscá-la para conduzi-la consigo ao divino reino. Eis que já sente no coração um prazer precursor da vinda do esposo, que a inunda de imensa e nova suavidade. Vendo os santos apóstolos que Maria já estava próxima a sair deste mundo, renovando o pranto, puseram-se de joelhos à roda do leito. Uns lhe beijavam os santos pés, outros lhe pediam a bênção, alguns lhe recomendavam as suas particulares necessidades. Todos, enfim, choravam copiosamente e sentiam o coração transpassado de dor, porque tinham de separar-se para sempre nesta vida de sua amada Senhora. A Mãe amantíssima de todos, entretanto, se compadece e procura consolá-los. A uns promete o seu patrocínio, a outros abençoa com especial afeto e anima outros no trabalho da conversão do mundo. Especialmente chamou junto de si São Pedro, e como chefe da igreja e vigário de seu filho, a ele recomendou principalmente a propagação da fé, prometendo-lhe uma especial assistência. Mas singularmente chamou São João, o qual mais que todos sentia grande dor no momento de separar-se daquela santa mãe. E lembrando-se da gratíssima Senhora, do afeto e atenção com que este santo discípulo a servira,
durante o tempo que permaneceu no mundo, depois da morte do filho, lhe disse com muita ternura: João, agradeço-te toda a assistência que me tens prestado. Filho meu, ficai certo que não te serei ingrata. Se agora te deixo, vou rogar por ti. Ficai em paz nesta vida, até que nos tornemos a ver no céu, onde te espero. Não te esqueças de mim, em todas as tuas necessidades chama-me em teu auxílio, que eu jamais me esquecerei de ti, meu amado filho. Eu te abençoo e te deixo a minha bênção. Ficai em paz. Adeus. 3. Maria morre de amor para com seu filho. Mas já a morte de Maria está próxima. As ardentes chamas do amor divino já haviam consumido quase todos os espíritos vitais. Eis que a celeste fênix, no meio de tanto incêndio, vai perdendo a vida. Revoadas de anjos baixavam à terra, como em ato de estarem prontos para o grande triunfo com que deviam acompanhá-la ao paraíso. Muito se consolava Maria com a visita daquela multidão de espíritos. Mas não era completo seu consolo por não ver aparecer o seu amado Jesus, que era todo o amor de seu coração. Por isso, frequentes vezes repetia aos anjos que a vinham saudar: Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que, se encontrardes ao meu amado, lhe façais saber que estou enferma de amor. Santos anjos, ó formosos cidadãos de Jerusalém celeste, vindes em bandos consolar-me, e todos me consolais com a vossa amável presença. Eu vos agradeço. Mas vós todos não me contentais completamente, porque não vejo ainda o meu filho, meu único consolador. Ide-vos, se me amais, voltai ao paraíso, e dizei da minha parte ao meu querido, que desfaleço e desmaio por seu amor. Dizei-lhe que venha, e venha depressa, porque sinto-me morrer com desejo ardente de vê-lo. Mas eis que Jesus já vem buscar sua mãe, para conduzi-la ao seu santo reino. Santa Isabel de Schoenau viu o Salvador aparecer a sua mãe agonizante com a cruz na mão. Deste modo, queria demonstrar a glória especial que lhe resultara da redenção, tendo com a sua morte adquirido aquela grande criatura, que por séculos eternos devia honrá-lo mais que todos os homens e que todos os anjos. Gerson é de opinião que o próprio Cristo Senhor subministrou a comunhão por viático a Maria, dizendo-lhe amorosamente: Recebe, ó mãe, das minhas mãos aquele mesmo corpo que me deste. E a mãe, recebendo com maior amor aquela última comunhão, entre os últimos suspiros, lhe disse: Filho, nas vossas mãos recomendo meu espírito, recomendo-vos a alma que vós criastes desde o princípio, rica de tantas graças e por singular privilégio, preservastes de toda a mancha de culpa. Recomendo-vos o meu corpo, do qual vos dignastes tomar carne e sangue. Recomendo-vos estes, meus queridos filhos, referia-se aos santos discípulos que a rodeavam. Eles ficavam aflitos com a minha partida. Consolai-os vós, que mais do que eu os amais, e dai-lhes força para fazerem prodígios pela vossa glória. Chega finalmente o termo da vida de Maria. Ouve-se no quarto em que morre uma celeste harmonia, como narra o pseudo Jerônimo. Um grande esplendor ilumina o aposento, conforme uma revelação feita a Santa Brígida. Aos sons dessa harmonia, aos clarões desse esplendor, compreenderam os apóstolos que era chegada a hora do trânsito de Maria. Por isso renovaram as lágrimas e as súplicas, elevando as mãos, disseram todos a uma voz: Ó Mãe nossa, já ides para o céu e nos deixais. Dai-nos a derradeira bênção, e não vos esqueçais de nós, miseráveis. Mais uma vez volve Maria aos olhos para todos, como por última despedida, e diz-lhes: Adeus, meus filhos, eu vos abençoo. Ficai certos de que não me esquecereis de vós.
E então veio a morte, mas sem as vezes do luto e da tristeza como vem aos homens. Vem ornada de luz, circundada de alegria. Mas por que falamos em morte? Digamos melhor, veio o amor divino cortar o fio daquela nobre vida. Uma luz que se vai apagando, bruxuleia, atira vivos lampejos e clarões, e depois se extingue. Assim também a Virgem, formosa borboleta, convidando-a o filho a segui-lo, imersa na chama de sua caridade e no meio de seus amorosos suspiros, dá um maior suspiro de amor, expira e morre. Deste modo, aquela grande alma, aquela formosa pomba do Senhor, se desprendeu dos laços dessa vida e voou à glória eterna, onde permanece e permanecerá a rainha por toda a eternidade. Assim, pois, deixou Maria a terra e está no céu. De lá a piedosa Mãe olha por nós, que ainda estamos neste vale de lágrimas. De nós se compadece, nos promete o seu auxílio, se o queremos. Roguemo-lhe sempre, pelos merecimentos de sua santa morte, nos obtenha uma morte feliz. Peçamos-lhe a graça de ser a nossa morte num sábado, que é dedicado à sua honra, ou num dia da novena, ou do oitavário de alguma de suas festividades. Se porventura for isso do agrado de Deus. Já obteve a Senhora esse favor a tantos de seus servos, especialmente a Santo Estanislau Kostka, que conseguiu morrer no dia da sua gloriosa Assunção. Exemplo. Este santo jovem, tão dedicado ao amor de Maria, ouviu no primeiro dia do mês de agosto uma conferência que o padre Canísio fizera aos noviços da companhia. Aconselhou-lhes o santo pregador, e com muita insistência, que vivessem cada dia como se fosse o último de sua vida, fim do qual lhes fosse preciso comparecer perante o tribunal divino. Terminada a conferência, dissera Stanislau os companheiros que aquele conselho era particularmente para ele a voz de Deus, e porquanto havia de morrer naquele mesmo mês. Isto disse, ou porque Deus expressamente lhe revelou, ou ao menos por certo pressentimento do que ia acontecer. 4 dias depois foi o santo jovem com o padre Manuel de Sá visitar a igreja de Santa Maria Maior. Em caminho discorreu sobre a próxima festa da Assunção e disse: Padre, creio que neste dia se vê um novo paraíso, no paraíso contemplando-se a glória da Mãe de Deus, coroada Rainha do Céu e colocada tão próxima ao Senhor, sobre todos os coros dos anjos. Dizem que em cada ano se renova esta festa no céu. Creio nisso e espero que verei a primeira que lá se fizer. Segundo uma aceitável narração, nesse mesmo dia, Stanislau escreveu uma carta à sua querida Mãe do Céu, na qual lhe pedia a graça de assistir à celebração de sua festa no paraíso. Tocando-lhe então, por sorte, o glorioso mártir São Lourenço, como protetor do mês, segundo o uso da companhia, promulgou no dia de sua festa e depois suplicou ao santo que apresentasse a carta à Mãe de Deus e intercedesse por ele para um favorável despacho da mesma. No fim desse mesmo dia, veio-lhe a febre e, embora fraca, deu-lhe contudo como certa a graça pedida quanto a uma próxima morte. Com efeito, ao deitar-se na cama, disse muito alegre e risonho: Daqui não me levantarei mais. E o padre Cláudio Aquaviva acrescentou: Meu padre, creio que São Lourenço já me obteve de Maria a graça de me achar no céu pela festa de sua Assunção. Mas ninguém ligou a importância às suas palavras. Na vigília da festa, o mal continuava a aparecer leve. Disse, contudo, o santo a um irmão, que morreria na noite seguinte. Ao que este respondeu: Ó irmão, maior milagre seria morrer do que sarar de um mal tão insignificante. Entretanto,
Eis que, passada a meia-noite, caiu o santo num desfalecimento mortal, começando a suar frio e a perder as forças. Acudiu o superior, a quem Stanislau rogou que o mandasse pôr sobre o chão, para morrer como penitente. Isto se lhe concedeu para o contentar e foi posto no chão sobre uma coberta. Depois confessou-se e recebeu o viático e sem comover até as lágrimas os assistentes. Ao entrar no quarto, o Santíssimo Sacramento, viram estes o santo jovem, todo radiante de celeste alegria nos olhos, e o rosto todo ruborizado nas chamas de um santo amor, que até parecia um serafim. Recebeu também a extrema-unção, e entre mentes nada fazia senão levantar os olhos ao céu, e ora contemplar, ora beijar e apertar contra o peito amorosamente uma imagem de Maria. Perguntou-lhe um padre: de que vos serve nas mãos este rosário, se não o podeis recitar? Serve para consolar-me, responde o santo, pois é uma coisa que pertence à minha mãe. Se assim é, tornou-lhe o padre, quanto maior será a vossa consolação, vendo-a e beijando-lhe em breve as mãos no céu. Então o santo, com o rosto todo inflamado, levantou as mãos para o céu, exprimindo assim o desejo de achar-se na presença de Maria. Apareceu-lhe depois essa querida mãe, como ele mesmo disse aos circunstantes. E pouco depois, ao amanhecer do dia 15 de agosto, expirou como um bem-aventurado, com os olhos fitos no céu, sem fazer movimento algum. Tendo-lhe alguém apresentado a imagem de Maria, e notando que ele não se interessava mais por ela, conheceram os presentes que Stanislau passara desta a melhor vida no céu. Já havia partido para ir beijar aos pés de sua rainha no paraíso. Oração. Ó Dulcíssima Senhora e Mãe Nossa, já deixastes a terra e chegastes ao vosso reino, onde imperais como rainha sobre todos os coros dos anjos, segundo canta a Santa Igreja. Bem sabemos que nós, pecadores, não éramos dignos de possuir-vos conosco neste vale de lágrimas. Mas sabemos também que no meio de vossas grandezas não vos esquecestes de nós, miseráveis, e que por terdes sido sublimada a tanta glória, não perdestes, antes aumentou em vós a compaixão para com os pobres filhos de Adão. Do trono excelso em que reinais, volvei-nos, ó Maria, os vossos piedosos olhos, e tende compaixão de nós. Lembrai-vos que, ao deixar esta terra, prometestes que não nos haveis de esquecer. Olhai para nós e socorrei-nos. Vede no meio de quantos perigos e tempestades nos achamos e acharemos até o fim da nossa vida. Pelos merecimentos de vosso bem-aventurado trânsito, alcançai-nos a santa perseverança na amizade divina, para sairmos, enfim, desta vida na graça de Deus. Desse modo, iremos um dia beijar também vossos pés no paraíso, unindo-nos aos espíritos bem-aventurados, para louvar-vos e cantar vossas glórias, como mereceis. Amém. 8. Da festa da Assunção. Triunfo e glorificação de Maria no céu. Parecia justo que a Santa Igreja, neste dia da Assunção de Maria ao céu, antes nos convidasse a chorar que nos alegrar. Pois a nossa doce Mãe abandona a terra e deixa-nos privados da sua cara presença, como diz São Bernardo. Entretanto, não. A Santa Igreja convida-nos para o júbilo com as palavras: alegremo-nos no Senhor, agora que celebramos o dia festivo da Santíssima Virgem Maria. E com razão assim exclama: pois, se temos amor a esta nossa Mãe, devemos cuidar antes de sua glória que de nossa consolação. Qual filho não se alegra, posto que se separe de sua mãe, se sabe que ela vai tomar posse de um reino? Maria vai hoje ser coroada a Rainha do Céu. E não deveríamos celebrar festivamente este dia, se em verdade a amamos? Sim, alegremo-nos, mas nos alegremos todos de coração.
Para aumento de nosso júbilo festivo, consideremos: 1. A glória do triunfo de Maria no céu. 2. A sua elevação no excelso trono celeste. Ponto 1. Triunfal entrada de Maria no céu. Desde que Jesus Cristo, nosso Salvador, completou a obra da redenção com a sua morte, anelavam os anjos tê-lo no céu. Em suas preces repetiam por isso incessantemente as palavras de Davi: Levantai-vos, Senhor, para o nosso descanso, vós e a arca de vossa santificação. Eia, Senhor, já que remistes os homens, vinde habitar conosco em vosso reino. Conduzi também convosco a arca viva de vossa santificação, isto é, vossa mãe, a qual santificastes habitando em seu seio. Precisamente assim faz São Bernardo dizer aos anjos. 1. Jesus em pessoa glorifica a entrada de sua mãe no céu. Quis finalmente o Senhor atender ao desejo destes celestes cidadãos, chamando Maria ao paraíso. Ordenara outrora que a arca do testamento fosse com grande pompa introduzida na cidade de Davi. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca com júbilo e ao som das trombetas. Porém, com pompa muito mais nobre e gloriosa, ordenou que sua mãe entrasse no céu. Profeta Elias foi transportado ao céu num carro de fogo, que, como dizem os intérpretes, não foi senão um grupo de anjos. Mas para vos conduzir ao céu, ó Mãe de Deus, não bastou um grupo de anjos, observa Roberto Abade. O mesmo Rei da Glória veio acompanhar-vos com toda a sua corte celeste. Também São Bernardino de Sena é de opinião que, para honrar o triunfo de Maria, veio do paraíso o próprio Jesus Cristo. Desceu para encontrá-la e acompanhá-la. E Admero diz: o Salvador quis subir ao céu antes de Maria, não só para preparar-lhe o trono, mas também para tornar-lhe mais gloriosa a entrada no céu, pela sua presença e pelo luminoso séquito dos espíritos bem-aventurados. Nicolau, monge, vê mais fulgores na Assunção de Maria que na Ascensão de Jesus Cristo. Porque, ao Redentor, somente vieram encontrá-lo os anjos, enquanto que a Santíssima Virgem subiu à glória, saindo-lhe ao encontro e acompanhando-a o mesmo Senhor da Glória e toda a bem-aventurada companhia dos santos e anjos. A tal respeito faz Guerrico, Abade, falar assim o Verbo Divino: para glorificar meu Pai, desci do céu à terra, mas depois, para honrar minha mãe, subi de novo ao céu, a fim de lhe sair ao encontro e acompanhá-la ao paraíso. Consideremos como, descendo o Salvador do céu para encontrar a mãe, lhe disse, consolando-a: levanta-te, apressa-te, amiga minha, pomba minha, formosa minha, e vem. Porque já passou o inverno, já se foram e cessaram de todo as chuvas. Vamos, minha cara mãe, minha bela e pura pomba, deixa este vale de lágrimas, onde tens sofrido tanto por meu amor. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano e serás coroada. Vem com alma e corpo gozar o prêmio de tua santa vida. Se tens padecido muito no mundo, maior é a glória que te darei de rainha do universo. Eis que Maria já deixa a terra. Vê-lhe à memória as muitas graças que aí recebera de seu Senhor. Olhai-a por isso com afeto e juntamente com compaixão, recordando-se dos pobres que deixa expostos a tantas misérias e a perigos tantos. Jesus lhe estende a mão e a Santa Mãe já se eleva no ar, já passa as nuvens e as esferas, e chega enfim às portas do céu. Quando entra um monarca para tomar posse de um reino, não passa pelas portas da cidade como as demais pessoas. Tiram-se então completamente as portas e ele entra triunfante.
Por isso a entrada de Cristo no céu cantaram os anjos. Suspendei as vossas portas, ó príncipes, levantai-vos, portas eternas, ó Rei da Glória, o Rei da Glória entrará. Repetem eles a exclamação agora que Maria vai tomar posse do reino dos céus. Os anjos da comitiva gritam aos outros que estão dentro. Príncipes do céu, depressa levantai, tirai as portas, porque deve entrar a Rainha da Glória. Já entra na celeste pátria, mas a sua entrada vem-na aqueles espíritos celestes, tão bela e tão gloriosa, que perguntam aos anjos que chegaram de fora, como contempla vulgato Orígenes. Quem é esta que sobe do deserto, inundando delícias e firmada sobre o seu amado? E quem é esta criatura tão formosa que vem do deserto da terra, lugar de espinhos e abrolhos? Vem tão pura e rica de virtudes com o seu amado Senhor, que se digna ele mesmo acompanhá-la com tanta honra. Quem é? Respondem os anjos que a acompanham. Esta é a mãe do nosso Rei, é a bendita entre as mulheres, a cheia de graça, a santa dos santos, a amada de Deus, a imaculada, a mais formosa de todas as criaturas. E rompem imediatamente todos aqueles espíritos celestes em hinos de louvor e de júbilo, dizendo-a com mais razão que os hebreus a Judite. Tu és a glória de Jerusalém, a alegria de nosso povo. Ah, Senhora, vós sois a glória do paraíso, a alegria de nossa pátria, a honra de todos nós. Eis o vosso reino, eis-nos todos aqui, vossos vassalos, prontos a obedecer-vos. 2. Os santos saúdam a sua rainha. Vieram depois dar-lhe a boa-vinda e saudá-la como sua rainha, todos os santos que então estavam no paraíso. Vieram primeiro as santas virgens. As filhas a viram e elas apregoaram-na pela mais bem-aventurada. Nós, disseram, ó belíssima Senhora, somos também rainhas deste reino, mas vós sois a rainha nossa. Fostes a primeira a dar-nos o grande exemplo de consagrar a vós a nossa virgindade a Deus. Por isso vos louvamos e damos graças. Depois vieram os santos confessores saudá-la como sua mestra, em cuja vida haviam aprendido tantas virtudes excelentes. Vieram os santos mártires saudá-la como sua rainha, porque com sua grande constância nas dores da paixão de seu filho, lhes ensinara e também alcançara com seus merecimentos a fortaleza para testemunhar a fé com a vida. Veio também São Tiago, o único dos apóstolos que então se achava no paraíso, agradecer-lhe da parte de todos os outros apóstolos aquele conforto e auxílio que lhes dera estando na terra. Vieram depois os profetas saudá-la, e estes lhe diziam: Ah, Senhora, vós sois aquela que pelas nossas profecias foi figurada. Vieram os santos patriarcas e lhe diziam: Ó Maria, vós então fostes a nossa esperança, tanto e por tão longo tempo por nós suspirada. Mas entre eles, com afeto maior, vieram dar-lhe agradecimentos os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ah, filha amada, lhe diziam, vós reparastes o dano feito por nós ao gênero humano. Vós alcançastes ao mundo aquela bênção que perdemos por nossa culpa. Por vós somos salvos, para sempre sejais por isso bendita. Vem depois beijar-lhe os pés São Simeão, e recordou-lhe com júbilo aquele dia em que tinha recebido das suas mãos o menino Jesus. Vieram São Zacarias e Santa Isabel, e novamente lhe agradeceram aquela amorosa visita, que com tanta humildade e caridade lhes fizera em sua casa, e pela qual receberam tantos tesouros. Veio São João Batista, com maior amor, dar-lhes graças por tê-lo santificado por meio da sua voz. Mas que deveriam dizer-lhe, quando vieram saudá-la seus caros pais,
Joaquim e Ana. Ó Deus, com que ternura a deveriam abençoar, dizendo: Filha dileta, que fortuna foi a nossa de ter tal filha. Eis que agora és a nossa rainha, porque és mãe do nosso Deus. Como tal, nós te saudamos e veneramos. Mas quem nos dirá do afeto com que veio saudá-la seu caro esposo São José? Quem nos poderá descrever o júbilo que experimentou o santo patriarca, vendo a sua esposa chegada ao céu com tanto triunfo e aclamada rainha de todo o paraíso? Com que ternura devia lhe dizer então: Ah, Senhora e esposa minha, quando poderei chegar a agradecer quanto devo ao nosso Deus, por ter me dado por esposa a vós, que sois a sua verdadeira mãe? Por vós eu mereci na terra assistir à infância do Verbo encarnado, tê-lo tantas vezes nos braços e dele receber graças especiais. Sejam benditos os momentos que gastei na vida a servir a Jesus e a vós, minha santa esposa. Eis o nosso Jesus, consolemo-nos que já não está agora deitado numa manjedoura sobre palhas, como nós o vimos nascido em Belém. Já não vive pobre e desprezado, como outrora viveu conosco em Nazaré. Já não está pregado num patíbulo infame, no qual morreu pela salvação do mundo em Jerusalém. Mas agora está sentado à direita do Pai, qual Rei e Senhor do céu e da terra. E eis que nós, rainha minha, não nos separaremos mais dos seus santos pés, a louvá-lo e amá-lo eternamente. 3. Homenagem dos anjos. Finalmente vieram saudá-la todos os anjos. A todos a excelsa rainha agradece a assistência que lhe haviam prestado na terra. Primeiramente lhe recebe os agradecimentos o arcanjo São Gabriel, o feliz mensageiro de sua ventura, ao anunciar-lhe sua escolha para a Mãe de Deus. 4. Maria diante do trono de Deus. Depois de joelhos, a humilde e santa Virgem adora a majestade divina e abisma-se no conhecimento do seu nada. Agradece a Deus todas as graças que por mera bondade lhe havia concedido, especialmente de a ter feito mãe do Verbo eterno. Imagine e compreenda agora, quem o puder, com que amor a Santíssima Trindade a abençoou. Quem nos descreverá o afável e afetuoso acolhimento que fez o Pai Eterno à sua filha, o Filho à sua mãe, o Espírito Santo à sua esposa? O Pai a coroa, participando-lhe o seu poder, o Filho a sabedoria, o Espírito Santo o amor. As três pessoas divinas, colocando-lhe o trono à direita de Jesus, a declaram Rainha Universal do céu e da terra. Aos anjos também ordenam, e a todas as criaturas, que a reconheçam por sua rainha, como tal a sirvam e lhe obedeçam. Ponto 2. A sublimidade do trono de Maria. 1. Sua elevação sobre todos os anjos. Na frase de São Paulo, não pode a inteligência humana compreender a glória imensa que Deus reserva aos que o amam. Quem poderá então, pergunta São Bernardo, compreender jamais a glória que o Senhor reservou à sua mãe? Pois desde o primeiro momento de sua existência, ela o amou na terra, mais que todos os anjos e homens juntamente. E já que esse amor foi em Maria maior do que em todos os anjos, canta-lhe, por conseguinte, com razão, a Santa Igreja. A Santa Mãe de Deus foi exaltada acima de todos os coros dos anjos. Sim, diz o abade Guerrico, exaltada acima dos anjos, de modo que só tem acima de si seu Filho, o unigênito de Deus. Dividem-se todas as ordens de anjos e santos em três hierarquias, como ensinam São Tomás e o pseudo Dionísio Areopagita. Mas, segundo Gerson, constitui Maria no céu uma hierarquia à parte, de todas a mais sublime,
a segunda depois de Deus. A Senhora está incomparavelmente acima dos servos, observa Santo Antonino. E assim também a glória de Maria é sem comparação maior do que a dos anjos. Para bem o compreender, basta recordar as palavras do salmista. A rainha foi colocada à tua direita. Sim, à direita do Filho de Deus, comenta um antigo escritor sob o nome de Santo Atanásio. É certo que as obras de Maria, diz Vulgata e Delfonso, sobrepujam incomparavelmente em mérito as de todos os santos. Por isso ninguém pode compreender a recompensa e a glória por ela merecidas. Entretanto, é certo que Deus remunera segundo o mérito. É então indiscutível, observa São Tomás, que a Virgem, por exceder em mérito todos os anjos e homens, deve ter sido exaltada acima de todas as ordens celestiais. Em suma, conclui São Bernardo, sua glória celestial é única no seu gênero. Para avaliá-la, é mister não olvidar as graças singulares que recebeu na terra. 2. Elevação de Maria sobre todos os santos. Um santo autor, Padre Lacombe, observa que a glória de Maria foi uma glória plena, completa, ao contrário da glória dos demais santos. É verdade que todos os bem-aventurados gozam perfeita paz e pleno contentamento. Entretanto, é inegável que nenhum deles goza a glória que teria podido merecer se com maior fidelidade tivesse amado e servido a Deus. Embora, pois, de fato, os santos no céu nada mais desejem além do que gozam, poderiam, contudo, desejar-se uma glória ainda maior. Outros sim, é verdade. Eles nada sofrem com a lembrança dos pecados cometidos e do tempo perdido. Todavia, não se pode negar que dá sumo contentamento o bem que se faz em vida, a inocência conservada e o tempo bem empregado. Maria no céu nada deseja e nada tem que desejar. Qual dos santos no paraíso, diz Santo Agostinho, perguntado se cometeu pecados, pode responder que não, exceto Maria? Segundo a definição do Sagrado Concílio de Trento, Maria nunca cometeu alguma culpa, algum mínimo defeito. Não somente ela não perdeu jamais a graça divina, nem jamais a ofuscou, mas nunca a teve ociosa. Nada fez que fosse sem mérito. Não disse palavra, não teve pensamento, não deu respiração, que não dirigisse a maior glória de Deus. Em suma, nunca afrouxou ou parou um momento de correr para Deus. Nada perdeu por sua negligência. Correspondeu, pois, sempre à graça com todas as suas forças e amou a Deus quanto pôde. Senhor, diz-lhe agora no céu, se não vos amei quanto vós mereceis, ao menos vos amei quanto pude. Nos santos as graças têm sido diversas, como diz São Paulo. Há, em verdade, diferenças de graças. Cada um deles, correspondendo à graça recebida, se tornou excelente em alguma virtude, este no zelo da salvação das almas, aquele na vida penitente, este nos sofrimentos de tormentos, aquele na contemplação. Por isso a Santa Igreja, celebrando as respectivas festividades, diz de cada um: não se achou ninguém semelhante a ele. E segundo os merecimentos, são no céu distintos na glória. Como uma estrela difere da outra. Dos mártires distinguem-se os apóstolos, das virgens os confessores, dos penitentes os inocentes. Mas a Santíssima Virgem, tendo sido virgem, tendo sido cheia de todas as graças, foi mais sublime que cada um dos santos em toda a espécie de virtudes. Foi apóstola dos apóstolos, foi rainha dos mártires, porquanto padeceu mais que todos. Foi o modelo das virgens, o exemplo das casadas. Uniu em si a inocência perfeita, a perfeita mortificação. Em suma, possuiu em seu coração
todas as virtudes mais heróicas que jamais praticou algum santo. Dela se diz isso: à tua direita assiste a rainha, em vestes tecidas de ouro, cobertas de variegados atavios. Pois que todas as graças, dotes e merecimentos dos outros santos, todos se acham reunidos em Maria, explica o abade Raimundo Jordão. O resplendor do sol ofusca o brilho de todas as estrelas. Também assim a glória da Mãe de Deus excede a de todos os bem-aventurados, diz Basílio de Seleucia. E acrescenta aqui Nicolau Monge: ao raiar do sol, a luz da lua e das estrelas desaparece como se deixasse de existir. Igualmente, diante dos fulgores da Santíssima Virgem, empalidece o brilho dos santos e dos anjos, de tal modo que uns e outros quase não se distinguem no céu. Por esta razão, afirma São Bernardo que os bem-aventurados participam em parte da glória de Deus, mas a Virgem, em certo modo, foi de tal maneira dela enriquecida que parece impossível a uma criatura unir-se a Deus mais do que Maria. Com isso concordam as palavras de Santo Alberto Magno ao declarar que Nossa Rainha contempla a Deus muito de perto e incomparavelmente melhor que todos os espíritos celestes. E São Bernardino de Sena vai mais longe e descreve: semelhantes aos planetas que são iluminados pelo sol, assim todos os bem-aventurados recebem luz e gozo maior pela vista de Maria. Noutro lugar, do mesmo modo, afirma que a Mãe de Deus, subindo ao céu, aumentou muito o gozo a todos os seus habitantes. Por isso, segundo Nicolau Monge, os bem-aventurados, depois da visão de Deus, não têm maior glória a gozar no céu que a vista dessa formosíssima rainha. Da mesma opinião é também Conrado de Saxônia. Alegremo-nos, pois, com Maria, pelo excelso trono em que Deus a sublimou no céu. E alegremo-nos também por nossa causa, porque se a nossa Mãe nos privou de sua presença subindo ao céu, não nos deixou com o afeto. Antes, estando ali mais vizinha e unida a Deus, conhece ainda mais as nossas misérias, e de lá se compadece mais de nós, e melhor nos pode socorrer. Porventura, pergunta-lhe Nicolau Monge, ó bendita Virgem, por que fostes tão elevada no céu? Vos esquecereis de nós miseráveis? Não, Deus os livre de o pensarmos. Não pode um coração tão piedoso deixar de compadecer-se das nossas misérias tão grandes. Se tanta foi a piedade que teve Maria conosco, quando vivia no mundo, assaz maior, observa Conrado de Saxônia, é no céu onde reina. Dediquemo-nos, entretanto, a servir esta rainha, a honrá-la e a amá-la quanto pudermos. Ela não nos oprime com encargos à maneira de outros soberanos, diz Ricardo de São Lourenço. Nossa rainha, ao contrário, enriquece os seus servos em graça, merecimentos e prêmios. E digamos-lhe com Guerrico, abade: ó Mãe de misericórdia, vós estáis assentada tão junto de Deus, imperando como rainha do mundo. Saciai-vos da glória do vosso Jesus e mandai a nós os restos que sobejam. Vós já gozais a mesa do Senhor. Nós, debaixo da mesa aqui na terra, quais pobres cãezinhos, vos pedimos piedade. Exemplo: São Pedro Damião conta-nos o seguinte de seu irmão Marino, apoiando-se no testemunho de um outro seu irmão, que se fez monge depois de haver deixado o arquidiaconato. Marino pecara gravemente contra a pureza, e pouco depois fora rezar diante de um altar de Nossa Senhora, e a ela se consagrou. Em sinal de sua entrega, cingiu o pescoço com uma corda e disse à Mãe de Jesus: ó Senhora, espelho da pureza, eu, miserável pecador, ofendi a Deus e vós, faltando contra esta virtude. Não conheço remédio melhor do que me consagrar ao vosso serviço.
Eis que por isso me consagro a vós. Aceitai este rebelde, e não me desprezeis. Deixou ao pé do altar uma quantia de dinheiro e prometeu todos os anos pagar a mesma importância em sinal de sua escravidão. Estando para morrer, depois de uma longa vida passada no temor de Deus, disse: Levantai-vos, levantai-vos, mostrai a Senhor o vosso respeito. Que extraordinária graça me dispensais, ó Rainha do céu, dignando-vos visitar o vosso escravo. Abençoai-me, minha Senhora, e não permitais que eu me perca, depois de haver recebido a vossa visita. Nesse ínterim, chegou seu irmão Damião. A este, Marino falou da visão e da bênção que Nossa Senhora lhe dera. Ao mesmo tempo, queixou-se de que os presentes tinham ficado assentados quando Maria apareceu. Pouco depois, entregou sua alma a Deus. Oração. Ó grande, excelsa e gloriosíssima Senhora, prostrados aos pés do vosso trono, nós vos rendemos nossas homenagens daqui deste vale de lágrimas. Nós nos comprazemos na glória imensa de que vos enriqueceu o Senhor. Agora que já reinais como Rainha do céu e da terra, não nos esqueçais, pobres servos vossos. Não vos digneis deste excelso sólio em que reinais, de volver vossos piedosos olhos a nós miseráveis. Vós, quanto mais vizinha estais da fonte das graças, tanto mais nos podeis dela prover. No céu, descobris melhor as nossas misérias, portanto é preciso que tenhais maior compaixão de nós e mais nos socorrais. Fazei que sejamos na terra vossos fiéis servos, para podermos mais tarde bendizer-vos no paraíso. Neste dia em que fostes rainha, feita rainha do universo, nós nos queremos consagrar ao vosso serviço. No meio de vossa grande alegria, consolai-nos também, aceitando-nos hoje por vossos vassalos. Sois vós a nossa mãe. Mãe suavíssima, mãe amabilíssima, vossos altares estão rodeados de muita gente que vos pede. Uns vos pedem a cura de suas enfermidades, outros o vosso auxílio em suas necessidades, outros uma boa colheita, outros a vitória em qualquer demanda. Nós, porém, vos pedimos graças mais agradáveis ao vosso coração. Alcançai-nos o ser humildes, desapegados da terra e resignados à divina vontade. Impetrai-nos o santo amor de Deus, a boa morte, o paraíso. Senhora, mudai-nos de pecadores em santos. Fazei este milagre que vos dará mais honra que se desseis à vista a 1000 cegos e ressuscitasseis 1000 mortos. Vós sois tão poderosa, junto de Deus. Basta dizer que sois sua mãe, a mais querida, cheia da sua graça, que vos poderá ele recusar? Ó Rainha formosíssima, nós não pretendemos ver-vos na terra, mas queremos ir ver-vos no paraíso. A vós compete alcançar-nos essa graça, assim o esperamos de certo. Amém.